Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos então dar início à Primeira de Reis, amém? Para quem é novo neste canal, nós estamos a ler a Bíblia em um ano e neste momento estamos a dar início ao livro de Reis. Hoje nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Primeira de Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. O rei Davi já estava muito idoso e, por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então os seus conselheiros lhe disseram: Vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram a Abisag de Sunem e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Adonias reivindica o trono. Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a gabar-se: Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. O seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: Por que é que você está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de En-Rogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei Davi e todos os homens de Judá, oficiais do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem o seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Batseba, mãe de Salomão, e lhe perguntou: Você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e o nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a sua vida e a do seu filho Salomão, siga o meu conselho. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe: Meu senhor, o rei, não jurou a mim que o meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então por que é que Adonias se proclamou rei? E enquanto você ainda estiver falando com ele, eu virei e confirmarei tudo o que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abisag cuidava dele. Batseba foi até lá e curvou-se diante do rei. O que é que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Meu senhor, jurou diante do Senhor seu Deus que Salomão, o filho da sua serva, certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e o meu senhor, o rei, nem sabe. Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor, o rei, todo Israel espera que o Senhor anuncie
quem o sucederá no trono? Se o Senhor não tomar uma providência, o meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando o meu senhor, o rei, morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: o profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: meu senhor, o rei, decidiu que Adonias será o próximo rei e se sentará em seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Estão comendo e bebendo com ele e gritando: viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem ao seu servo Salomão. Meu senhor, o rei, fez isso sem informar nenhum dos seus conselheiros sobre quem será o próximo rei? O rei Davi respondeu: chamem Batseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu o seu juramento: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, o seu filho Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a ele diante do Senhor, o Deus de Israel. Então Batseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou: que o rei Davi, o meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali, o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Em seguida, acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará em meu trono. Será o meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada. Que o Senhor, o Deus do meu senhor, o rei, confirme as suas palavras, e que o Senhor esteja com Salomão, como esteve com o meu senhor, o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei levaram Salomão à fonte de Giom, e Salomão foi montado na mula que pertencia ao rei Davi. Ali, o sacerdote Zadok pegou numa vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão, tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e os seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: o que é que está acontecendo? Por que é que a cidade está nesse alvoroço? Então, enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse-lhe Adonias. Você é um homem de bem. Com certeza, traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas. O rei Davi
nosso Senhor, proclamou Salomão o novo rei. Enviou-o à fonte de Gion, acompanhado do sacerdote Zadok, do profeta Natã e de Benaia, filho de Joiada, sob a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertence ao rei, e Zadok e Natã ungiram o rei na fonte de Gion. Acabam de voltar e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Esse é o motivo de todo esse alvoroço. Além disso, agora mesmo, Salomão está sentado no trono real, e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram: que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono, enquanto ainda estou vivo, para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: que o rei Salomão jure hoje que não matará a mim, seu servo. Salomão respondeu: se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto do altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. Capítulo 2. Instruções finais de Davi a Salomão. Quando se aproximava o momento da sua morte, Davi deu as seguintes instruções ao seu filho Salomão: vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Zeruia, me fez quando assassinou os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou como se fossem inimigos de guerra, mas era tempo de paz. E assim manchou o seu cinto e a sua sandália com sangue inocente. Faça com ele o que lhe parecer melhor, mas não deixe que envelheça e deixe a sepultura em paz. Seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Faça deles convidados permanentes à sua mesa, pois cuidaram de mim quando eu fugia do seu irmão Absalão. E lembre-se de Simei, filho de Gera, de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou sobre mim uma terrível maldição quando fui a Maanaim. Quando ele desceu ao meu encontro no rio Jordão, jurei pelo Senhor que não o mataria. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi,
com os seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão se sentou no trono do seu pai Davi, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Salomão estabelece o seu governo. Certo dia, Adonias, filho de Agite, foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: "Você vem em paz?" "Sim, venho em paz", disse ele. "Na verdade, tenho um favor a lhe pedir." "O que é?" perguntou ela. Ele respondeu: "Como você sabe, o reino era meu por direito. Todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei. Mas a situação mudou e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor assim quis. Agora tenho apenas uma coisa a lhe pedir. Por favor, não deixe de me atender." "O que é que você quer?" perguntou ela. Ele disse: "Fale em meu favor ao rei Salomão, pois sei que ele a atenderá. Peça que ele permita que eu me case com Abisag, a jovem de Sunem." "Está bem", respondeu Batseba. "Vou falar com o rei por você." Então Batseba foi até o rei Salomão para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se sentou à sua direita. "Tenho um pequeno pedido a lhe fazer", disse ela. "Espero que não deixe de me atender." "O que é, minha mãe?" perguntou ele. "Eu não recusaria um pedido seu." Ela respondeu: "Permita que o seu irmão Adonias se case com Abisag, a jovem de Sunem." "Como pode me pedir que entregue Abisag a Adonias?" disse o rei Salomão. "Peça de uma vez que eu dê o reino para ele. Sabe bem que ele é meu irmão mais velho e que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e de Joabe, filho de Zeruia." Então o rei Salomão fez um juramento diante do Senhor: "Que Deus me castigue severamente, se Adonias não tiver selado o seu destino com esse pedido. O Senhor me confirmou e me colocou no trono do meu pai Davi, e estabeleceu a minha dinastia como prometeu. Portanto, tão certo como vive o Senhor, Adonias morrerá ainda hoje." E o rei Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Adonias, e ele foi morto. Depois, o rei disse ao sacerdote Abiatar: "Volte para sua casa em Anatote. Você merece morrer, mas não o matarei hoje, pois você carregou a arca do Senhor soberano para o meu pai, Davi, e o acompanhou em todas as dificuldades dele." Então Salomão depôs Abiatar do seu cargo de sacerdote do Senhor, e desse modo cumpriu a profecia do Senhor em Siló a respeito dos descendentes de Eli. Essas notícias chegaram até Joabe. Embora não houvesse apoiado a revolta de Absalão, ele tinha dado o seu apoio a Adonias. Por isso fugiu para a tenda sagrada do Senhor e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube disso e enviou Benaia, filho de Joiada, para executá-lo. Benaia foi à tenda sagrada do Senhor e disse a Joabe: "O rei ordena que você saia." "Não", respondeu Joabe, "vou morrer aqui." Então Benaia voltou ao rei e lhe contou o que Joabe tinha dito. "Faça o que ele diz", respondeu o rei. "Mate-o ali, junto ao altar, e sepulte-o. Assim, removerá de mim e da família do meu pai a culpa pelos crimes injustificados
que Joabe cometeu. O Senhor o punirá por sua culpa no assassinato de 2 homens mais justos e melhores que ele, sem que o meu pai soubesse. Joabe matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre Joabe e seus descendentes para sempre, e que o Senhor conceda paz a Davi, seus descendentes, sua dinastia e o seu trono para sempre. Benaia, filho de Joiada, voltou à tenda sagrada e matou Joabe, que foi sepultado em sua casa no deserto. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, em lugar de Joabe, e o sacerdote Zadoque, em lugar de Abiatar. Depois, o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa em Jerusalém e more aqui. Não dê um passo fora da cidade para ir a qualquer outro lugar. No dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, certamente morrerá e será responsável pela sua própria morte. Simei respondeu: a sua sentença é justa. Farei o que o meu senhor, o rei, ordena. E Simei morou em Jerusalém durante muito tempo. 3 anos mais tarde, porém, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Quando alguém disse a Simei onde eles estavam, ele selou um jumento e foi até Gate procurá-los. Ao encontrá-los, levou-os de volta a Jerusalém. Salomão soube que Simei tinha saído de Jerusalém, ido a Gate e voltado. O rei mandou chamá-lo e perguntou: não o fiz jurar pelo Senhor e não o adverti de que não fosse a lugar algum, pois do contrário certamente morreria? E você respondeu: sua sentença é justa, farei o que me ordena. Então por que é que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a minha ordem? O rei também disse a Simei: certamente você se lembra de todas as maldades que fez ao meu pai Davi. Que o Senhor faça esse mal recair sobre a sua cabeça, mas que eu, o rei Salomão, receba as bênçãos do Senhor e que sempre haja um descendente de Davi neste trono, na presença do Senhor. Então, por ordem do rei, Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e o matou. Assim, o reino de Salomão foi firmemente estabelecido.